Aparelhos transparentes é o aparelho do momento. Esse aparelho é para você? Se ficou na dúvida, continua comigo até o final. Aparelhos transparentes. Lembrando, gente, aparelho transparente não é invisível, ok? O aparelho transparente é o que a gente mais escuta falar hoje na ortodontia. A gente vê muita propaganda, o Invisalign, em todo lugar que você vai, você escuta falar. Mas é para todos os casos? Ele é tudo isso mesmo que falam? Ele é um aparelho muito bom, assim como todos, tem o lado bom e o ruim. Vamos falar um pouco de cada um. A primeira coisa que você tem que se questionar se esse aparelho você pode usar ou não é: eu sou uma pessoa disciplinada? Porque é um aparelho removível, certo? Ele não fica colado na sua boca. Então, para ele funcionar, você tem que usar. Tem que usar ele 22 horas por dia. Só tira para comer. Tirou para comer, higienizou e colocou. Se não usar, não funciona. A caixinha do aparelho não precisa de movimentação ortodôntica, viu? Quem precisa é você. Então, é um aparelho que exige muita disciplina do paciente. E cuidados. Porque como ele é um aparelho que você tira da boca, você não vai poder enrolar no guardanapo, sabe? Já viu isso? Eu já vi, porque eu já joguei aparelho meu no fora assim. Você enrola no guardanapo, vai comer, enrola no guardanapo e deixa ali na bandeja e esse aparelho vai pro lixo. Enrola no guardanapo, deixa do lado do computador, a pessoa passa limpando, vai pro lixo. Então é um aparelho que exige disciplina e cuidado do paciente. Ou seja, não depende só do ortodontista, certo? Outra coisa, higienização. Todo aparelho, todo paciente tem que higienizar as bocas, independente de estar com o aparelho ou não, com fixo ou removível. Porém, você pensa comigo, você comeu, tá? Comeu um pãozinho de manhã, não higienizou, colocou o aparelho direto. Aquele alimento vai ficar abafado o dia, o período inteiro na sua boca, podendo causar mau hálito ou algum problema dental, como cárie, por exemplo. Então, ele é mais fácil de higienizar, porém é necessário a higienização. Além de higienizar os dentes antes de você colocar o alinhador também tem que ser higienizado, porque eles têm umas resininhas que vão coladas no dente para ajudar a movimentação dele. E aí na placa tem uma casinha para encaixar essas resinas. E ali pode também acumular sujeira. Então tem que ter esse cuidado de higienizar a placa também para que não acumule e ela acabe ficando suja, amarelada, certo? Quanto à movimentação dentária, todos os casos podem ser tratados com alinhador? Sim, podem ser tratados. Às vezes, não somente com o alinhador. Se o caso for mais grave, mais complexo, nós temos que lançar mão de alguns dispositivos que a gente tem na ortodontia, como mini implante, mini placa, uso de alguns elásticos para ajudar na movimentação. Porque todo o planejamento feito de alinhador é digital. Então nós pegamos o escaneamento, sabe aqueles modelinhos de gesso que a gente sempre fez? Esse modelo de gesso ele é transformado no digital. Então a gente pega esse modelo digital, faz um planejamento e nesse planejamento ele vai dar quantas placas você vai precisar e as movimentações que irão ocorrer, certo? Só que nem todas essas movimentações ocorrem, porque você não é um computador, certo? Você não é um computador. Então nós temos limites biológicos. Tem movimentos que você quer movimentar o dente, vamos supor, 2 milímetros para frente. Só que ele só anda 1, ele não anda 2. É uma limitação biológica, que o computador não tem como prever essa limitação sua. Então, às vezes, nós temos que lançar mão de dispositivos para que o movimento de 2 milímetros ocorra. E a maioria das vezes, após o término desse lance de alinhadores, a gente precisa refinar ainda. O que é o refino? Nós terminamos, vamos supor que o seu tratamento deu 20 placas. Terminaram as 20 placas. Após esse término, às vezes tem um dente que ainda ficou um pouquinho torto. Tem um dente que não desceu tanto quanto deveria descer. Ou a mordida podia estar encaixando uma melhor com a outra. Então o que a gente faz? Um novo escaneamento para fazer o refino.
algumas plaquinhas a mais para finalizar esses movimentos nos dentes que não andaram tudo que tinha previsto para andar, certo? Então, é um tratamento mais rápido? Sim. Se não for um caso tão complexo, pode ser um tratamento mais rápido, mas depende do seu caso, tá? Não dá para generalizar. Por exemplo, casos cirúrgicos. Os casos cirúrgicos, o que a gente tem que fazer? Colocar os dentes, posicionar os dentes de uma forma que quando vá fazer a cirurgia, eles se encaixem. E para eu saber se eles se encaixam, eu tenho que terminar toda a movimentação, fazer o molde e ver. Às vezes, quando termina as placas, não teve esse encaixe, eu preciso de mais movimentação. Então eu tenho que pedir mais placa e refinar antes da cirurgia. Então esse processo faz com que o tempo de tratamento, às vezes, de um fixo fique igual ao de um alinhador. Apesar de todos esses poréns, nós temos a vantagem de ser um aparelho extremamente estético, né? Lembrando, não é um aparelho invisível, ele tá aqui, só que ele é transparente. Dá pra ver, se você chegar bem perto, alguém chegar bem perto de você, dá pra ver que tá com alguma coisa, mas ele é muito discreto, certo? Você pode ir pra um evento com ele é bem discreto. Ele é um aparelho mais fácil de higienização, porque você remove ele para escovar. Então você passa o fio dental normalmente, você escova os dentes normalmente e depois, após a escovação, recoloca, que não é para ficar sem, lembra? 22 horas, senão não movimenta. Não machuca a bochecha, apesar das resininhas coladas no dente, elas não machucam, igual um aparelho fixo, que fica pegando na bochecha, que às vezes sobra fio lá no fundo e fica espetando, que é uma das maiores reclamações de paciente que usa esse tipo de aparelho fixo. Outra reclamação: nossa, doutora, não posso comer um torresminho, um amendoim, comer coisa dura. Com o aparelho alinhador, você pode ter a alimentação normal, porque você remove ele para comer. Então você pode comer qualquer tipo de alimento. Não tem nenhuma restrição de alimentos duros igual um aparelho fixo. Mas lembrando que é um aparelho ortodôntico. A modernidade, ela tá crescendo, daqui a pouco você vai estar comprando, pedindo seu aparelho pela internet, entendeu? Só que a importância de um ortodontista fazer o seu planejamento e ver os movimentos que são possíveis ou não com esse tipo de aparelho é fundamental. Lembrando que, apesar de moderno, dessa modernidade toda, ser feito tudo por digital, não é o tipo de coisa que se compra na internet e coloca na boca, gente. É um aparelho ortodôntico. Ele promove movimentações dentárias, certo? Lembrando que a movimentação dentária, a correção ortodôntica, ela não é só deixar o dente reto. Ele tem uma mordida envolvida, tem osso envolvido, então precisa passar pelo ortodontista para ele te avaliar e ver se o seu caso é indicado ou não um alinhador. E se é indicado, quais movimentações ele vai conseguir fazer e quais não. Para no final você acabar não se frustrando com o resultado esperado. Porque você espera uma coisa e às vezes não chega nele. Então, apesar de tanta modernidade e tecnologia, não vai ser fácil se livrar de mim. O ortodontista ainda é essencial para acompanhar o seu tratamento e fazer com que o resultado seja tão bom quanto você espera. Além de todos os cuidados que a gente precisa com o dente, raiz e acompanhamento do dentista, que vai ser sempre necessário. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe seu like e até a próxima!